meus queridos e minhas queridas, bora fazer aqui uma definição. Isso, a palavra certa é essa. A gente vai fazer uma definição aqui, eu vou fazer uma definição dos ângulos notáveis, que são ângulos que a gente mais usa dentro da trigonometria, aquela tabelinha do ângulo do seno de 30, de 45 e de 60. Vou mostrar para vocês como é que a gente chega, na verdade, nesses números do seno de 30, 45 e 60, tá? É uma coisa bem fácil de entender, não é tão difícil. E aí eu vou começar primeiro mostrando as relações do ângulo de 45, tá? Então observe que eu desenhei um quadrado aqui ABC, D, tá? Aqui dentro eu passei uma diagonal azul, e chamei essa diagonal de Dzinho, tá? Essa diagonal vai dividir esses ângulos de 90, que são os ângulos dentro do quadrado, em metade, né? A gente tem ali 45, 45, e aqui dentro eu vou arrumar uma expressão que defina essa diagonal, a diagonal em azul, tá? Eu vou aplicar Pitágoras no triângulo ABC. Esse Dzinho vai funcionar como uma hipotenusa, e aí o Dzinho é a hipotenusa. Um lado vale L, então observa que tem o L ao quadrado mais L ao quadrado, tá? L ao quadrado com L ao quadrado, eu vou ter dois do mesmo, então 2L ao quadrado. Eu tenho aqui, quando eu somo L ao quadrado e L ao quadrado. Esse 2 que está elevado ali ao Dzinho, ele vai passar para o outro lado fazendo a operação inversa, né? Então a operação inversa da potência é a radiciação, e aí vai ficar 2L quadrado, tá? Dentro desse radical aqui, eu posso tirar aquele L ao quadrado, porque pelo fato de ele estar elevado ao quadrado, e ali eu tenho uma raiz quadrada, esse L ao quadrado ele sai, tá? Ele sai, e aí dentro fica só o 2. Então isso aqui, na verdade, que essa expressão aqui, ela define a diagonal de um quadrado, tá? 2L raiz quadrada, a diagonal é L raiz quadrada de 2, tá? Então isso aí é a diagonal, como a gente calcula a diagonal dentro de um quadrado, beleza? Aqui dentro eu vou jogar agora o seno. A gente vai começar definindo o seno de 45, e aí observa o seno de 45, na verdade o seno, né? É o lado oposto dividido pela hipotenusa, e aí não adianta eu dizer que eu vou pegar qualquer ângulo ali dentro, a gente tem 45, né? Ou no vértice A ou no vértice B. Então, o seno de 45, ele é o lado oposto, e aí se você observar o lado oposto nos ângulos de 45 vai ser L, dividido pela hipotenusa, que no caso a hipotenusa ali vai ser justamente o Dzinho. Então, L raiz quadrada de 2, tá? Eu vou aqui dentro racionalizar essa fração, porque é um artifício que a gente usa para eliminar esse radical do denominador. Então eu vou multiplicar, né? Eu vou multiplicar tanto a expressão anterior pelo próprio denominador. Então fica assim, ó. Beleza? Esse seno de 45, quando eu multiplicar o numerador com o outro numerador, a gente tem L multiplicado por L, que vai dar L quadrado. Então, L quadrado, raiz quadrada de 2. No denominador, a gente também tem L multiplicado por L, então tem um L quadrado. Agora, a multiplicação da raiz quadrada de 2 pela própria raiz quadrada de 2, a gente tem a raiz quadrada de 4, né, ali dentro. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu vou colocar aqui embaixo um 2, beleza? E aí a gente pode simplificar essa expressão, dividindo aqui o L ao quadrado por L ao quadrado, tá? Dá 1. E para finalizar pelo menos aqui o seno de 45, a gente tem a expressão raiz quadrada de 2 sobre 2. Então isso aqui é a expressão do seno do primeiro ângulo que a gente descobriu, que é o ângulo de 45, tá? Para a gente fazer o cosseno, vou aproveitar aqui e fazer o cosseno. Observa que o cosseno de 45, tá? Deixa eu só colocar aqui ao lado, ó, o cosseno de 45, e aí tanto faz pegar
qualquer ângulo de 45 ali. Observa que o cosseno, ele é a razão do cateto adjacente ao cateto que está colado, o lado que está colado com esse ângulo, dividido pela hipotenusa. E aí, como o quadrado tem os lados iguais, o cateto adjacente vai ser L, e a hipotenusa também vai ser a mesma, né? É a diagonal, a expressão da diagonal, beleza? E aí observa que a expressão é praticamente a mesma do que a gente tem no seno. Então, o cosseno do ângulo 45, aqui, também vai ser a raiz quadrada de 2 sobre 2. Tá? Então, o cosseno de 45 é essa expressão aqui, e aí é igual ao seno de 45. Tá? Então, as expressões são, os resultados, na verdade, são iguais. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar aqui. Aqui não. Tá? E aí, bora passar, arrumar a próxima página aqui, e aí a gente vai ver a definição, como é que a gente acha o seno e o cosseno do 45 não, desculpa, do ângulo de 30 e do ângulo de 60. Então, imagina que eu tenho um triângulo aqui, ele sendo equilátero. Característica principal dessa galerinha de um triângulo equilátero é que ele tem os lados todos iguais. Então, deixa eu definir aqui tudo. Cadê? Lado L. Então, vou jogar aqui dentro lado L. Aqui dentro um L. E aqui também um lado L. Deixa eu só colocar nome esses vértices aqui, né? Lá em cima eu tenho um vértice A. Aqui à esquerda tem um vértice B. E aqui à direita tem um vértice C. Tá? Então, característica de um triângulo ele equilátero, ele sendo os lados iguais. Deixa eu baixar um pouquinho esse L aqui. E os ângulos sendo iguais, né? Os lados também são iguais ali. Característica de um triângulo equilátero. E aí a gente vai começar a fazer umas brincadeiras aqui dentro. Vê? Eu vou colocar esses ângulos da base, vou colocar ele de vermelho aqui, ó. De vermelho não, vou colocar de branco mesmo, para não ficar tanta coisa para arriscar. Então, colorida, né? Então, eu tenho um ângulo de 60 aqui, na base desse triângulo, tá? Eu vou passar um segmento aqui de A, que surge parte de A e vem até o lado oposto. Esse segmento aqui eu vou chamar de AN. Deixa eu passar um Nzinho aqui, AN. Tá? Esse segmentozinho aí, AN. E ao mesmo tempo esse N vai ser mediana. Ele vai ser altura e ele vai ser bissetriz. Tá? E aí observa, porque a altura, o que é que faz a altura? Quando ele toca aquele lado oposto, BC, a gente tem um ângulo de 90 aqui. A altura faz isso, tá? A bissetriz ela vai dividir o ângulo lá do topo em outros dois de mesma medida. Então eu vou dividir esse ângulo aqui. Se ele era de 60, ele completo, ele era 60. Então de um lado a gente tem 30 e do outro a gente também tem 30, beleza? E aí esse segmento AN, ele também vai dividir, essa base do triângulo em outras duas medidas iguais. Então, se BC todinho era L, do outro lado, de um lado vai ser L sobre 2, tá? Eu vou dividir pela metade, então L sobre 2, e do outro lado também L sobre 2. Deixa eu só consertar esse 2 que está feio aqui, L sobre 2. L sobre 2, beleza? Esse segmento AN, eu vou chamar aqui de H. Beleza? Vou jogar esse H aqui dentro. E aí eu vou chamar uma altura qualquer, altura H. Tá? E aí observa que eu vou precisar arrumar, na verdade, uma expressão para esse H. Deixa eu só desenhar o que eu pretendo fazer. Dá uma olhada. A gente tem um triângulo, vou cortar esse triângulo aí ao meio e vou desenhar só um pedaço dele. Então a gente tem o segmento lá em cima A, a gente tem aqui embaixo o ponto M, e a gente tem na direita o vértice C, tá? A gente tem L,
De um lado aqui a gente tem L, vou colocar um L maiúsculo aqui. Esse L maiúsculo ele vai servir como uma hipotenusa, porque ali ó, no Nzinho a gente tem um ângulo reto. Essa altura passa a ser um nomezinho aí H, tá? E aqui embaixo, no lado IC, a gente tem valendo L sobre 2, ou seja, L pela metade, tá? Aí observe o que eu vou fazer. Eu vou aplicar Pitágoras nesse triângulo A, N, vou jogar aqui Pitágoras no triângulo A, N, C, tá? Vou jogar ali uma aplicação de Pitágoras dentro daquele triângulo, então observa aqui. E aí deixa eu levantar, não, vou jogar, acho que vou jogar para aqui para o lado, aqui ao lado. Vou jogar Pitágoras aqui, nesse triângulo AMC, para observar como é que vai ficar. Então vê, L ao quadrado, esse L maiúsculo aqui do lado AC vai funcionar como uma hipotenusa, L ao quadrado vai ser H ao quadrado mais, deixa eu abrir um parênteses aqui, aquela base L sobre 2 também ao quadrado, tá? Desenvolvendo ali aquele parênteses, vai ficar L ao quadrado sobre 4, tá? Eu resolvi, na verdade, aqui a potência. Então, daqui eu vou tirar o mínimo, tá? O mínimo aqui é 4, então vai ficar 4L ao quadrado igual a 4H ao quadrado mais L ao quadrado, tá? L ao quadrado. Eu vou ver esse L ao quadrado lá pro primeiro membro, então 4L ao quadrado menos L ao quadrado vai ser igual a 4H ao quadrado. Aí observa, vou passar uma divisão aqui. Então, do lado esquerdo, né, da expressão, eu vou ter 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado. Eu tenho 3L ao quadrado. 3L ao quadrado igual a 4H ao quadrado. Esse 4 que está multiplicando no segundo membro, eu vou jogar para lá ele dividindo. Tá? Então vai ficar assim. Isso aqui é igual a H ao quadrado. E essa potência que está no segundo membro, eu vou jogar para o outro lado extraindo a raiz. Tá? A raiz desse primeiro membro. Então a gente vai ficar com 3L ao quadrado sobre 4. Isso aqui é igual a H. Dentro desse radical, a raiz quadrada de 4 é 2. E no numerador eu posso tirar aqui de L ao quadrado, né? E aí vai ficar só o L, raiz quadrada de 3, tá? Então isso aqui é a expressão que eu vou utilizar, a gente vai precisar utilizar para a altura. Então a altura é tudo isso aqui, beleza? A expressão que vai definir, vamos colocar assim, a altura dentro desse triângulo aqui, tá? Então, voltando ao triângulo ANC, eu vou colocar agora os ângulos aqui em C, isso aqui é um ângulo de 60, e lá em cima, no vértice A, a gente tem um ângulo de 30, beleza? A gente tem isso aqui, ó. O que eu vou precisar aqui que é importante, deixa eu ver se eu consigo destacar isso aqui para fazer uma nova página. Pronto, vou precisar disso aqui, vou jogar lá para cima. Vou precisar desse triângulo para não ter que desenhar de novo. E aí voltando lá, eu vou precisar dessa expressão aqui. Opa, não. Eu vou precisar dessa expressão aqui que tem esse L ao quadrado. Ou L ao quadrado não, esse H. Né? Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Não consigo. Opa, próximo. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Porque eu quero essa expressão aqui. Tá, então, próximo C. Não copiou. Próximo aqui.
copiar assim, porque eu acho talvez seja até melhor. Essa expressão aqui eu preciso, não consegui recortar esse quadradinho, mas aí eu posso até completar ele aqui. Então vê só. A gente vai colocar primeiro, definir aqui o seno de 30. Tá? Então observa. O seno de 30 ele vai ser o cateto oposto, que na verdade é L sobre 2. Então L sobre 2 é o cateto oposto dividido. Deixa eu colocar isso aqui mais para cima. Vou apagar aqui. Então o seno de 30 vai ser a razão do cateto oposto. E aí o cateto oposto ao seno de 30 é L sobre 2. Vou colocar aqui L sobre 2, fica lá no numerador, dividido pela hipotenusa que é L. Tá? Então esse seno de 30 aí, a gente vai fazer a divisão dessas duas frações. E aí a primeira fração é L sobre 2. Está aqui ó, o numerador L sobre 2, multiplicado. Né, a gente está fazendo aquela ideia de repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da outra. A outra que é L sobre 1 fica 1 sobre L. Então esse seno de 30 aqui vai ser a multiplicação de L por 1, que dá L, e de 2 por L, que vai dar 2L. Tá? L dividido por L aqui a gente pode aplicar a propriedade da proporção, da fração, da potência, na verdade. E aí o seno de 30 vai ser 1 meio. Tá? E aí a gente já achou o seno de 30. Ali dentro eu ainda vou achar o cosseno do ângulo 30. Tá? Eu vou colocar aqui de lado ó, o cosseno do ângulo de 30. O cosseno desse ângulo 30. Deixa eu ver se consigo arrastar tudo isso aqui. Então, o cosseno de 30 ele vai ser o cateto adjacente. Então, o cateto adjacente a esse ângulo de 30 é o segmento AM. O AM vale H. E o H eu tinha feito anteriormente, que é L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa que é L. Tá? E aí, o cosseno de 30, a gente vai fazer a divisão dessa fração. Então, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O começo a gente tem L raiz de 3 sobre 2, o numerador, que vai multiplicar pelo inverso de L sobre 1, que é 1 sobre L. Então, o cosseno do ângulo 30 vai ser o numerador L raiz de 3 multiplicado por 1 vai dar o próprio L raiz de 3. Tá? E o denominador 2 que multiplica L. Eu posso fazer uma divisão de L por L. Aqui, L dividido por L. E aí o cosseno do ângulo 30. Então, o cosseno do ângulo de 30 vai ser igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Beleza? Então, isso aí é o ângulo de 30, cosseno do ângulo de 30. Tá? Agora, arrastar aqui embaixo para a gente definir o seno e cosseno do ângulo de 60, né, que está faltando 60. Então deixa eu arrastar aqui embaixo esse desenho. Preciso também essa outra definição para cá. Tá, vou fazer aqui embaixo. Aqui embaixo eu preciso desses dois, que é uma coisa que a gente já definiu anteriormente. E aí, vê só, a gente vai fazer agora o seno de 60
seno de 60 Então, o seno de 60 vai ser o cateto oposto, e aí observa que o cateto oposto de 60 é esse Hzinho. Então, ele é L raiz quadrada de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa que é L. Tá? Então, esse seno de 60 vai ser igual a divisão, né, dessas duas frações. Então, a primeira repete e multiplica pelo inverso da outra. O inverso de L sobre 1 é 1 sobre L. E aí o seno de 60 vai ser L raiz quadrada de 3 sobre 2L. Pelo mesmo fato que a gente já fez anteriormente, eu posso dividir L por L. E aí o seno de 60 a gente encontra a raiz quadrada de 3 sobre 2, tá? O mesmo vai acontecer para o cosseno de 60. E o cosseno do ângulo 60, ali dentro daquele triângulo, aí observa que o cosseno vai ser justamente esse L sobre 2, que é o adjacente, L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L, tá? E aí a gente vai fazer o cosseno de 60, repetir a primeira fração, que é L sobre 2, e multiplicar pelo inverso da outra, que é 1 sobre L. Então, o cosseno de 60 vai ser L dividido por 2, L. E aí o cosseno do ângulo 60 vai ser 1 meio, tá? Não esquece que aquele L dividido por L, aqui vai dar 1, tá? Então, o cosseno de 60 é 1 meio, beleza? Então, deixa eu dar aqui um pequeno zoom. E aí observa que a gente fez a definição praticamente do seno e cosseno do ângulo de 30 e do ângulo 60, beleza? E aí, pela nossa aplicação, né, que é a nossa tabelinha que a gente aprende lá praticamente no 9º ano, a gente vê essa relação dos ângulos notáveis e a gente usa muito dentro da trigonometria, muito. E aí a gente tem o seno, tá? Vou colocar primeiro aqui o seno, depois a gente tem o cosseno, cosseno aqui, e a gente embaixo tem a tangente, tá? A tangente daqui a pouco eu vou mostrar. Então, os ângulos notáveis eu tenho o de 30 graus, então aqui é o de 30. A gente tem o de 45 graus, o de 45 graus e o de 60 graus. Tá? E aí, deixa eu puxar aqui para o canto. O que a gente fez foi justamente demonstrar essas relações aqui, que aparece na trigonometria. Então, esses ângulos aqui são justamente os que a gente mais usa dentro da trigonometria, tá? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo isso sobre 2, e você vai aplicar uma raiz onde não tem 1, beleza? Então, são esses ângulos aí, os ângulos notáveis que a gente utiliza dentro da trigonometria. E aí surge aqui embaixo a tal da tangente, tá? TG, a gente usa a tal da tangente aqui embaixo. E aí o que vem a ser a tangente? A tangente, ela não é mais do que a razão do seno sobre cosseno. A gente pode dividir o seno pelo cosseno, ou em outras palavras, ele é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? E aí observa, aqui dentro mesmo a gente vai fazer a tangente como sendo o seno, a divisão do seno pelo cosseno, beleza? E aí observa, a tangente aqui
vai ser, deixa eu passar aqui para a gente fazer aqui em cima. A tangente de 30, vou começar pela de 30, vai ser a divisão do seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Então, raiz de 3 sobre 2. Beleza? Essa tangente de 30 aí, eu vou repetir a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, a segunda fração, o inverso, passa a ser 2 raiz quadrada de 3. Tá? Multiplicando aqui, numerador com numerador, dá 2, e embaixo vai dar 2 raiz de 3. Beleza? Aproveitando aqui, a gente racionaliza. Eu vou multiplicar a primeira fração pelo próprio denominador. A gente encontra isso aqui. Depois, efetuando a multiplicação aqui, né? Numerador com numerador dá 4 raiz quadrada de 3. E embaixo, 2 vezes 2 também vai dar 4. E a raiz quadrada de 3 multiplicado pela raiz quadrada de 3, a gente encontra a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Tá? O que eu posso fazer ali para simplificar essa fração é dividir o 4 por 4. E para finalizar, na tangente de 30, ela vale raiz quadrada de 3 sobre 3. Beleza? Então aqui, raiz quadrada de 3 sobre 3. Na tangente de 45, como a gente tem os termos aqui igual, vai ser 1. Tá? Vai ser 1. Não vou nem me preocupar em fazer. A gente tem 1. E aí, agora só resta fazer a tangente de 60. E aí a tangente do ângulo 60 vai ser a divisão da raiz quadrada de 3 sobre 2 dividido por 1 meio. Deixa eu ajeitar aqui esse 2, 1 meio. E a gente vai fazer, vou começar a fazer aqui do lado. Então, repete a primeira fração, raiz quadrada de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. Se eu tenho na segunda 1 meio, eu tenho 2 sobre 1 como sendo o inverso da segunda fração. Multiplicando aqui nos numeradores, a gente encontra 2 raiz quadrada de 3, e aqui embaixo 2. Tá? E aí, pelo fato de a gente ter também poder efetuar uma simplificação, tu corta ali o 2 e o 2, e aí a gente só encontra a raiz quadrada de 3. Então, tu chega aqui, coloca a raiz quadrada de 3 e finaliza essa demonstração dos ângulos notáveis, que é a coisa que a gente mais utiliza dentro da trigonometria, tá, meus queridos? Aí eu espero que tenha ficado claro como surgem essas criancinhas aí nessa tabela dos ângulos notáveis, beleza? E aí, tchau e até a próxima.